Fala galera, beleza? Então, dando continuidade aos conteúdos do livro de vocês, eu vou abordar hoje 3 capítulos. Por que 3 capítulos? Porque primeiro são assuntos que estão interligados e segundo, que são capítulos muito pequenos. Então, eu vou tratar dos 3 nessa aula e a gente consegue então uma dinâmica maior para a continuidade do ano. Tranquilo? Lembrando, durante a aula, se surgir alguma dúvida, anota no caderno e a gente esclarece na próxima live. Tranquilo? Bom, o primeiro dos capítulos é o capítulo 14, Amor e Paixão. Mas o que é paixão? Amor e paixão são as mesmas coisas? Vamos lá. Quando a gente pensa em amor, e a gente já discutiu diversas formas de amor nos capítulos anteriores, a paixão se aproxima de um sentimento mais intenso, se aproxima de um sentimento muito mais forte, muito mais impactante. E que quase sempre a gente não percebe de imediato que está apaixonado. Daí ser muito comum que outras pessoas, sejam amigos, sejam familiares, percebam esse sentimento presente em nós, afirme para a gente o nosso estado, a nossa condição de apaixonado, e quase sempre a gente nega no primeiro momento. Se pensarmos desse jeito, a paixão está associada ao conceito de doença, vamos pensar assim. Por quê? Porque elas se originam praticamente da mesma palavra. Patos, do grego, significa tanto paixão quanto uma parte da palavra que vai se originar. Desculpe, velho. O tempo vai mudando, minha alergia vai pro brejo. Que vai originar a palavra patologia, que hoje está associada à ideia de doença. E por que então a gente deveria pensar essa relação entre paixão e doença como algo próximo? Primeiro, porque a paixão ela é externa. Você se apaixona por um indivíduo, por um outro ser que está fora de você e passa a sofrer ou pela ausência daquele indivíduo, caso vocês não estejam juntos, ou pelo medo de perder a pessoa, caso vocês já estejam juntos. Então percebam que um sujeito apaixonado em sua grande maioria, um sujeito que sofre. Um sujeito que sofre ou porque não detém, não tem a pessoa que ama, ou porque tem e tem medo de perder. O livro de vocês apresenta uma aproximação interessante sobre a ideia de paixão e a ideia da paixão de Cristo. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente entende todo o sofrimento pelo qual passou Jesus Cristo, desde ser acusado, desde ser condenado, desde ser crucificado, desde ser torturado. E a gente chama esse percurso que ele faz de paixão, de entrega em benefício de um bem maior que é salvar a humanidade. Logo, a gente pensa paixão também sobre o ponto de vista do amor como entrega. A gente se torna marcado pela irresponsabilidade e pela imaturidade quando está apaixonado. E detalhe, a paixão não tem idade. Você pode estar perdidamente apaixonado aos 11, aos 12 e não ser correspondido. E você pode estar perdidamente apaixonado aos 50, 60, 70 e ser tão bobo como se tivesse, sei lá, 10 ou 11. E fazer as coisas mais irresponsáveis e impensadas, como se fosse uma criança. Por quê? Porque a paixão é como se ela nos roubasse a sensatez,
É como se ela tirasse o chão da nossa consciência e dissesse lá no subconsciente que tudo é permitido. Tranquilo até aqui? Então, beleza. Vocês estudaram no ano passado um filósofo chamado Platão, grego, da cidade de Atenas. E vocês se recordam que Platão dividiu a realidade em duas: o mundo das ideias, superior, e o mundo da matéria, inferior. Quando a gente pensa o conceito de amor platônico, a gente está falando de um amor idealizado, ou seja, um amor que está no mundo das ideias, e por isso ele é perfeito. Quase sempre, o amor platônico não existe contato físico. Você se apaixona por alguém, idealiza aquela pessoa na sua cabeça. Então ela se torna a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa mais divertida do mundo, a pessoa mais agradável do mundo para estar perto. E você conserva assim desde que não haja contato. Por que desde que não haja contato? Porque as pessoas não são perfeitas. As pessoas têm suas particularidades, têm seus caprichos, têm suas manias, têm seus defeitos. Mas quase sempre a gente só descobre isso quando se aproxima dessas pessoas. Distante, todo mundo parece perfeito. E é exatamente por se manter distante que o amor platônico idealiza esse ser amado. Se você mantiver a distância, é possível que você passe sua vida inteira amando aquela pessoa. Mas, ao se aproximar, você tem a possibilidade de conhecer os defeitos, de conhecer as manias, de conhecer as limitações, e aí você precisa definir se transforma essa paixão, esse amor platônico no amor real, que aceita todas essas diferenças, ou se você se afasta, ou se você deixa de amar. Tranquilo? Deixa eu pegar um pedaço de papel aqui rapidinho. Prontinho, prontinho. Valeu por esperar. Vamos lá. Galera, para Platão, o amor seria uma espécie de escada. Uma escada em que a gente tem vários níveis de amor. E ele põe esse amor entre seres humanos como a primeira etapa. Mas ele propõe que a gente procure outras formas mais profundas de amar. De amar a sociedade, de amar todas as relações humanas, de amar de forma ética o que é correto, o que é justo, de amar o conhecimento, que é o amor, por exemplo, pela que vai dar origem à palavra filosofia, de amar, por último, como o último degrau, a própria ideia do amor. Então perceba que Platão parte de uma realidade e avança em direção ao mundo das ideias. Por quê? Porque ele diz que a manifestação máxima do amor seria amar a própria ideia de amor. Loucura, né? Então, até aqui tá claro? Se houver dúvida, anota no caderno que a gente tira. Óbvio, eu preciso lembrar vocês que leiam o capítulo. Tentem compreender o que o capítulo trata. Se restar algum ponto do capítulo que vocês não tenham entendido, aí sim anotem no caderno e tragam para a próxima live para a gente esclarecer. Beleza? Então vamos adiante. Esse é o capítulo 15. Amor por si mesmo, ou seja, narcisismo. Você gosta de ser como é? Pergunta difícil, né? Quase sempre a gente gostaria de mudar alguma coisa. Mas você já parou para pensar de forma séria, detida, sobre quem você é e se de fato você gosta de si como é?
O narcisismo é o amor de uma pessoa por ela mesma. É um amor que só pensa nela. É um amor que ignora o restante do mundo. Essa ideia de narcisismo, o conceito de narcisismo, vem da mitologia grega, em que um rapaz extremamente belo, é, seduz, não de forma intencional, ele é uma ninfa, se permite cair apaixonada por ele. Só que Narciso ele é tão encantado com a própria beleza que ele não enxerga a ninfa Eco. Ele não percebe a ninfa e a ninfa vai definhando, perdidamente apaixonada. E Narciso a ignora. Narciso só pensa nele. Narciso passa horas bobo olhando para sua própria imagem no lago. Até que um dia, perdidamente apaixonado por si mesmo, ele se desequilibra e cai no lago e morre afogado. A ninfa definha, mas o que permanece é essa ideia de Narciso, e aí se transforma no conceito de narcisismo, do sujeito que ama a si mesmo com um grau de intensidade maior do que o necessário, maior do que o que é saudável. E aí ele passa a ser um egoísta, um egocêntrico, a se colocar como centro de tudo, a ignorar a dor do outro, a ignorar o sofrimento do outro, a pensar exclusivamente em si. E, infelizmente, a sociedade da qual a gente faz parte agora tem fortalecido ainda mais essas ações em prol de um individualismo. Estamos sendo educados desde a infância para pensarmos exclusivamente em nós, para olharmos exclusivamente para o outro como um concorrente, como alguém a ser vencido. Isso é ruim, porque enfraquece as relações humanas, enfraquece as relações de comunidade, enfraquece o sentimento de pertencimento. E aí, óbvio, vivemos numa sociedade entupida de gente e nos sentindo solitários o tempo todo. Por quê? Porque está cada um preocupado exclusivamente consigo mesmo. E aí, se eu estou preocupado comigo, eu sou incapaz de amar ao outro. Eu sou incapaz de me dedicar ao outro. Eu sou incapaz de viver em prol do outro. E aí, qual é o contraponto ao narcisismo? Exatamente o altruísmo, que é o capítulo 16. O capítulo 16 fala de um amor sem limites, mas um amor sem limites em benefício do outro. Aquele que se entrega para amar o outro sem limite, que respeita o outro em sua singularidade, que fortalece as relações humanas que os unem. O altruísmo é o amor pelo próximo sem interesse de receber nada em troca. O termo altruísmo, ele surge com um filósofo francês que é também o pai do positivismo, Auguste Comte. Comte usa pela primeira vez o conceito de altruísmo em contrapartida ao conceito de egoísmo. Lembra? A gente viu agora há pouco no capítulo anterior. Pois é, o altruísmo é o conceito que se opõe ao egoísmo. Ele literalmente é um semelhante ao amor que Cristo teve pela humanidade, de se entregar, de dar a sua vida em prol da humanidade. Talvez a manifestação mais altruísta de um amor que a gente pode sentir nas relações sociais é, sem sombra de dúvida, na maioria das vezes, a das mães por seus filhos.
um amor que extrapola conceitos, extrapola limites, extrapola inclusive a própria vida, já que algumas mães se sacrificam em benefício dos filhos. Quando a gente pensa no amor sem limite, no altruísmo, a gente precisa pensar num conjunto de características humanas que inclinam os seres humanos a se dedicarem a outros. Imagina, você abrir mão da ideia de posse, você abrir mão da ideia de veneração e se curvar exclusivamente à bondade, ao desejo sem limites de servir ao outro. A gente teve ao longo da história da humanidade alguns personagens que foram imensamente altruístas. O próprio Jesus Cristo foi de um altruísmo extraordinário, quase sobre-humano. Mas a gente tem, próximo do nosso tempo histórico, figuras como Madre Teresa de Calcutá ou a Irmã Dulce, que recentemente foi canonizada santa. São todas essas pessoas referências máximas da ideia de altruísmo, da ideia de fazer o bem sem olhar a quem. Pessoas que abraçaram a ideia de servir ao próximo e tornaram suas vidas uma caminhada em prol desse serviço ao outro, de amar ao outro sem esperar nem reconhecimento. Essa é a ideia do amor altruísta. Tranquilo? Fui claro? Então eu convido vocês a lerem esses capítulos, a pensarem por si mesmos sobre esses conceitos. E se restar alguma dúvida, você anota no caderno e eu tiro na próxima live, tira dúvidas. E não esqueçam de responder às atividades dos respectivos capítulos. Afinal de contas, capítulo dado, atividade cobrada. Tranquilo? No mais, eu fico por aqui e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau. Forte abraço.